Uma declaração vinda diretamente do leste europeu acaba de agitar os bastidores da diplomacia em Brasília. Alexander Lukashenko, o presidente da Bielorrússia, rompeu o protocolo diplomático para comentar diretamente a política interna brasileira. Em uma fala que ecoou rapidamente pelos canais de inteligência, o líder bielorrusso afirmou estar preocupado com a permanência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo após as próximas eleições. Não se trata de um comentário casual de corredor. A fala de Lukashenko carrega um peso estratégico imenso, especialmente em um momento onde o Brasil tenta equilibrar sua posição entre o Ocidente e o bloco liderado por Rússia e China. O tom de urgência na voz do líder europeu sugere que há muito mais em jogo do que apenas uma preferência ideológica. O mundo observa o Brasil, e agora um dos aliados mais próximos de Vladimir Putin decide intervir publicamente no debate sobre a sucessão presidencial brasileira. Para entender o peso dessa declaração, precisamos olhar para os personagens. Alexander Lukashenko governa a Bielorrússia desde 1994. Ele é o aliado mais fiel do Kremlin e uma peça-chave no tabuleiro da guerra na Ucrânia e na resistência às sanções ocidentais. Do outro lado, temos o presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, que em 2026 enfrenta um cenário de polarização intensa e desafios econômicos severos. O local dessa fala não foi por acaso. Ocorreu durante um encontro com diplomatas e líderes regionais em Minsk, onde se discutia a expansão da influência do BRICS e a formação de uma nova ordem financeira mundial. A Bielorrússia vê no Brasil um parceiro essencial para escoar sua produção de fertilizantes, que é a base da economia daquele país e fundamental para o agronegócio brasileiro. Lukashenko citou nominalmente o presidente brasileiro. A preocupação demonstrada não é com o bem-estar social, mas com a manutenção de acordos que garantem a sobrevivência econômica de seu próprio regime. Agora, entramos no ponto central desta análise. Por que um ditador no leste europeu estaria preocupado com o resultado das urnas no Brasil? A resposta está na estabilidade dos contratos internacionais. Para Lukashenko, a saída de Lula representaria um risco de guinada do Brasil de volta para uma órbita estritamente ocidental e alinhada aos Estados Unidos. Isso poderia significar o fim de parcerias estratégicas que permitem à Bielorrússia contornar sanções internacionais. O que poucos estão vendo é que essa fala de Lukashenko é um sinal de alerta para a oposição brasileira e também para os investidores. Ela sinaliza que o Brasil se tornou um território de disputa direta de influência entre as potências do leste e do oeste. Se Lukashenko está preocupado, é porque ele sente que a influência do bloco euroasiático na América Latina pode enfraquecer. Além disso, há um desdobramento tático. Ao demonstrar apoio público a Lula, Lukashenko acaba, ironicamente, entregando munição para os críticos do governo brasileiro, que utilizam essas declarações para associar o Planalto a regimes autoritários. É um jogo de xadrez perigoso. O governo brasileiro agora se vê em uma saia justa. Se agradecer o apoio, confirma a proximidade com um ditador sancionado. Se rejeitar a fala, abala a relação comercial de fertilizantes que sustenta nossa balança comercial. É o pragmatismo econômico colidindo frontalmente com a retórica democrática. As consequências dessa fala ainda serão sentidas nos próximos dias. O Itamaraty já trabalha nos bastidores para calibrar uma resposta que não ofenda os parceiros comerciais, mas que também não comprometa a imagem do Brasil perante a União Europeia. O fato é que a política externa brasileira deixou de ser um assunto doméstico e passou a ser uma peça de segurança nacional para países do outro lado do globo. O cenário para 2026 está ficando cada vez mais complexo. Interferências externas tendem a aumentar à medida que a eleição se aproxima. O investidor, o produtor rural e o cidadão comum precisam estar atentos a esses movimentos, pois eles ditam o preço do dólar, o custo dos insumos e, em última análise, o rumo da nossa liberdade econômica.
Para continuar recebendo informações verificadas e não ser pego de surpresa pelas notícias de amanhã, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. O jornal Resenha Diária agradece sua audiência.